Estamos de volta para mais uma aula de Física 1 aqui no Universo Exato. Nesta sétima aula, darei sequência ao estudo do movimento sobre a ação de uma aceleração radial ou centrípeta, mas agora será adicionado um outro componente, a aceleração tangencial. Como visto na aula anterior, em um movimento circular uniforme, o objeto está sob a ação apenas da aceleração centrípeta, apontando sempre para o centro da trajetória do objeto em movimento. Agora, vejam esta simulação em um sistema solar com duas estrelas, onde um asteroide, sob a influência da gravidade das estrelas, descreve a seguinte trajetória até ser engolido pela estrela de maior massa. Sistemas solares binários, ou com até 3 estrelas, são mais comuns na nossa galáxia, a Via Láctea, do que sistemas solares como o nosso, com apenas uma estrela, o Sol. Percebam neste movimento em curva como o vetor aceleração do asteroide, dado pela seta A, altera a sua magnitude assim como a sua direção ao longo da trajetória, influenciadas pela ação da gravidade das estrelas. Como vocês já sabem, o vetor velocidade é tangente à trajetória do objeto. Vamos analisar o vetor aceleração do movimento em curva para um determinado instante de tempo, como mostrado na simulação. No ponto 1, temos o vetor aceleração com a seguinte magnitude e direção. Este vetor aceleração pode ser decomposto em duas componentes vetoriais. A primeira componente é a aceleração tangencial, que é responsável pela variação da magnitude do vetor velocidade. Ou podemos dizer também que a aceleração tangencial altera a velocidade escalar ao longo da curva, devido ao fato delas serem paralelas. A magnitude da aceleração tangencial é igual à derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. A segunda componente é a aceleração radial, já conhecida da aula anterior, que altera a direção do vetor velocidade. Para um movimento ao longo de uma curva qualquer, podemos considerar uma seção da curva como sendo o arco de uma circunferência. Dessa forma, a aceleração radial ou centrípeta pode ser calculada em cada instante de tempo pela seguinte equação já conhecida: aceleração centrípeta igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da curvatura do caminho percorrido no ponto de análise, já que a velocidade escalar varia ao longo da curva devido à ação da aceleração tangencial. Portanto, o vetor aceleração em cada instante de tempo pode ser calculado pela soma dessas duas componentes: o vetor componente aceleração tangencial AT mais o vetor componente aceleração radial AR. Para fixar melhor esses conceitos, vamos resolver um exercício para o movimento de um pêndulo. Exemplo 4.6. Em um movimento de pêndulo, uma corda de 2 metros de comprimento está fixa em uma das extremidades, segurando um objeto sob a ação da gravidade. Quando o objeto atinge a velocidade de 3 metros por segundo, a corda possui um ângulo θ igual a 25 graus em relação à vertical. Qual é a magnitude da aceleração radial ou aceleração centrípeta neste instante? Qual é a magnitude da aceleração tangencial AT no mesmo instante? Qual é a magnitude e a direção da aceleração total, dado por A? O movimento de um pêndulo está sob a ação de duas acelerações distintas. A primeira delas é a aceleração radial ou centrípeta, gerada pela ação da corda. Ela é representada na simulação pela seta branca AR.
Como mencionado anteriormente, a aceleração centrípeta altera a direção do vetor velocidade, representado na simulação pela seta preta v, que é tangente à trajetória do movimento. A segunda aceleração que afeta o movimento do pêndulo é a aceleração da gravidade, representada na simulação pela seta apontada para baixo, a qual é decomposta em duas componentes. A primeira componente é responsável pela variação do módulo do vetor velocidade, e nada mais é do que a aceleração tangencial, apresentada no início dessa aula. Vejam na simulação como o vetor velocidade, seta preta, varia o seu módulo, ou a sua velocidade escalar, ao longo da sua trajetória, influenciado pela aceleração tangencial. A outra componente da aceleração da gravidade tem a mesma direção da aceleração centrípeta e influencia o seu módulo, como vocês podem perceber na simulação. Para confirmar a influência das duas acelerações no movimento, vejam o que acontece quando eu desativo a aceleração da gravidade. A esfera fica apenas sob a influência da aceleração centrípeta, que agora é constante e descreverá um movimento circular uniforme. Interessante, não? Mas agora, vamos voltar para a resolução do exercício. Ele pede para calcular a aceleração total. Vejam como a aceleração total varia ao longo do tempo para o movimento do pêndulo. Este é um típico exercício em que devemos calcular as duas componentes vetoriais, a aceleração radial e a aceleração tangencial, para obter a aceleração total através da soma destes dois vetores. Na letra A, para calcular a magnitude da aceleração radial, basta utilizar a equação já conhecida. Aceleração radial igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, que é igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado dividido por 2 metros. Portanto, a aceleração radial será igual a 6,1 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, devemos calcular a segunda componente, a aceleração tangencial. Com a simulação anterior, ficou claro que a aceleração tangencial nada mais é do que a componente da aceleração da gravidade tangente à trajetória, a qual possui a mesma direção do vetor velocidade. Para isto, basta multiplicar o módulo da aceleração da gravidade pelo seno do ângulo θ. Portanto, a aceleração tangencial é igual a g vezes o seno de 25 graus, que é igual a 4,1 metros por segundo ao quadrado. Vocês podem perguntar, mas e a outra componente da aceleração da gravidade, paralela à aceleração radial? Ela já está incluída no cálculo da aceleração radial, da letra A deste exercício. Da letra C, devemos calcular a aceleração total, que é igual à soma dos dois vetores componentes, aceleração radial mais aceleração tangencial. A magnitude da aceleração total é igual a raiz quadrada da aceleração radial ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 6,1 ao quadrado mais 4,1 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a magnitude da aceleração total será igual a 7,3 metros por segundo ao quadrado. A direção do vetor aceleração total é dado pelo ângulo alfa, que é igual ao arco tangente da aceleração tangencial dividido pela aceleração radial. Portanto, alfa será igual ao arco tangente de 4,1 metros por segundo ao quadrado dividido por 6,1 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 33 graus. Vamos ficando por aqui com mais esta aula do capítulo 4. Aguardo vocês na próxima.